volta ao segundo bloco desse papo pô, ótimo aqui com o Luiz Lima. Luiz, eu queria aprofundar um pouco mais o nosso assunto na política e para tratar nesse bloco agora, falar da sua campanha especificamente. É, Você foi para Brasília, você trabalhou como secretário nacional do esporte. Sim. Eu queria que você falasse dessa experiência, como que foi feito o convite para você, como que você, o que você enxergou durante esse período e o que te fez tomar a decisão primeiro de sair da secretaria e você identificar que o seu lugar era Brasília. Tá. Pessoal, desculpa estar olhando para baixo aqui, que tem umas formigas aqui onde a gente está com... A gente está num ambiente totalmente bucólico, Tá numa praça né? linda, né? A Praça João 23, né? Aqui em Cantagalo, que já teve várias reformas, o Eduardo estava falando aqui para mim, né? Foi aterrada, eu vi uma placa ali de 1966, mas é um lugar muito agradável. E eu queria muito que a população do município do Rio de Janeiro, até já uma proposta para um futuro governo do estado, até quem sabe Ministério ou Secretaria de Turismo a nível nacional, que a população das capitais dos estados conhecessem mais o seu próprio estado, né? Então, quando eu comecei a viajar, Eduardo, foram 54 municípios que eu tive em municípios, Cantagalo eu já conhecia, Cordeiro também, mas eu conheci Cardoso Moreira, Itaocara, Italva, Laje do Muriaé, cidades que eu ainda não havia conhecido, Sumidouro, por exemplo, e são cidades super agradáveis, né? A gente tem que melhorar o turismo interno do nosso estado, movimenta a economia, muito interessante. Mas voltando, eu fui convidado em 2016, durante o impeachment da Dilma, para ser secretário. Assim que a Dilma sofreu o impeachment, assumiu o Temer, né? Eu fui convidado pelo Leonardo Pisciani, que era ministro do esporte. Não conheci o Leonardo pessoalmente, mas ele me fez um contato. Precisei de 24 horas para pensar, mas realmente eu aceitei o convite, porque eu me tornaria o primeiro professor de educação física secretário nacional de esporte. E fui gestor de uma unidade gestora, que foi a Secretaria de Esporte de Alto Rendimento. Sou muito grato pelo convite que eu tive, foi uma oportunidade de uma pessoa que sempre foi muito crítica em relação às pastas e às ações ocupadas por pessoas que não têm conhecimento ou sensibilidade daquela ação. E eu me vi numa chance de ouro de fazer a coisa certa. Não era filiado a partido político nenhum, não tinha ambição política, mas eu me encontrei em Brasília de tal forma, Eduardo, que acredito que eu tive eficiência no meu poder de interlocução frente aos deputados, principalmente da Comissão Parlamentar de Esporte, e eu consegui ter ações de transparência, era muito recurso, mais do que o orçamento de Cantagalo, de Cordeiro, na minha mão, no meu CPF, para você implementar a política pública esportiva. E eu acredito que eu tive um sucesso bem grande, eu cheguei a dar uma entrevista até para a Veja, para a Folha de São Paulo, após o meu pedido de demissão. E o meu pedido de demissão foi justamente porque nós, quando ocupamos um cargo público, a gente não pode ser omisso, né? Então, por isso que foram abertas tomadas de contas especiais. A minha preocupação maior era atingir o atleta, a minha preocupação maior era fazer com que prefeituras mais organizadas e comprometidas com a responsabilidade do recurso federal recebessem esses recursos e não tomar lá da cá uma troca de favores. Mas você combater a coisa errada desgasta muito você. Então é preciso que a política do Ministério caiba dentro da minha política ou a minha política caiba dentro da política do Ministério. E isso não estava mais havendo. Então, como eu era um secretário sem mandato, não era um deputado, né? Eu não tinha de fato como ter uma super autonomia nesse sentido. Então eu agradeci muito a oportunidade, pedi demissão e o convite foi feito esse ano. A partir de janeiro eu comecei a ser sondado pela equipe do Jair Bolsonaro para me tornar um candidato, até que eu me filio no partido, me torno um candidato e hoje, de fato, eu sou um deputado federal, ainda não empossado, a posse é dia 1º de fevereiro, mas vencemos nas urnas e vencemos aí com um voto de opinião, sem nenhuma compra de voto, sem aparecer em propaganda, sem aparecer em televisão, mas usando naturalmente a mídia social. Abraçou a candidatura do Jair Bolsonaro e dos seus 12 deputados eleitos. Eram 64 no partido disputando,
e o partido conseguiu essa expressiva marca de 12 candidatos. E você se preparou para ser político, né? O que eu achei interessante, que eu não sabia que tinha esse curso, né? Sim. Você fez um curso no qual você disse que teve assim, um aprendizado, uma visão muito bem elaborada da política, que você viu assim, um lado até positivo da política. Você se preparou para isso. Conta um pouco sobre esse preparo que você teve e, é claro, além de tudo, essa composição que você fez com esse grupo de pessoas que foram tão competentes para poder atingir o êxito do sucesso da sua votação e, consequentemente, a sua eleição. Bom, Eduardo, eu participei de um movimento suprapartidário chamado Renova BR e que uniu todos os partidos, né, desde do PSOL ao PSL, né, passando por todas as vertentes políticas. Foram 7.000 concorrentes, 130 selecionados. Eu fiquei entre os 130, único filiado ao PSL dentro desse movimento suprapartidário. E a gente teve noção de política, né? Mas é como andar de bicicleta. Você pode ler o livro Como se anda de bicicleta, mas você aprende política realmente vivendo a política e fazendo parte dela, né? E como ela é variável, a política, tanto de história, como local, como pessoas que o cercam, você tem que ter uma habilidade, primeiro, um controle emocional muito grande. Imagino que tenha que ter conhecimento do regimento da casa lá na Câmara, né? Que eu só vou aprender vivendo, né? E vivendo intensamente. Então acredito que os primeiros meses serão de um aprendizado muito forte. Mas a relação com as pessoas, você saber ouvir, você saber observar, você se comunicar com o eleitor ou como se comunicar com os deputados, essa comunicação é variável. Então, é um grande desafio. E aí a minha equipe de campanha foi muito eficaz. A minha equipe ela foi muito assertiva em passar para mim a necessidade de estar nas ruas, de estar vivendo campanha política, de aproveitar um momento diferente, de saber aproveitar o Jair Bolsonaro. Então, eu fui o terceiro mais votado do partido, entre 64 concorrentes. E quando eu me candidato, eu entendo que eu não posso direcionar apenas para o público do esporte, professores e atletas. Senão eu estaria até com alto risco de não conseguir. O Luiz se torna um político, né? A palavra política é bonita, né? Ela não é politicagem, é política. E eu encarnei um político e fui atrás de votos em diferentes segmentos da sociedade, sejam pessoas com mais ou menos informação, ricas ou pobres. Então, todas as profissões, eu sem desmerecer nenhuma e também sem supervalorizar nenhuma, porque cada brasileiro tem um voto. Então, quando a gente se torna um político, a gente tem que entender que a gente vai ter que legislar com a mesma responsabilidade que eu vou legislar sobre o esporte, ou sobre educação e esporte, eu tenho que legislar sobre a mesma responsabilidade sobre outras ações que de repente não fazem parte da minha vida, mas eu vou ter que ter a sensibilidade necessária para fazer o melhor. Cantagalo, você teve 1.030 votos, né? 10% dos votos da população de Cantagalo foi você. Eu acho que foi a votação assim, tirando Nova Friburgo e o Rio de Janeiro, mas acho que foi uma votação expressiva, como o Cordeiro também te deu bastante voto, você foi mais votado lá. De repente você gostaria até de deixar um recado assim para as pessoas daqui, que você reconheceu esse trabalho, que você valoriza, que são úteis, né? E que viram em você essa figura leve, confiável, e que gera a mesma esperança que muitos brasileiros estão tendo, que as pessoas também estão gerando essa expectativa, essa esperança em você. Bom, Eduardo, exemplo aqui de Cantagalo, ele pode ser replicado em outras cidades, né? Não teve compra de votos, não teve vereador sendo aliciado por mim, não teve, nem sabia o nome do prefeito da cidade, agora eu sei que é o prefeito Guga. E então foi uma campanha que eu visitei. Cheguei em Cantagalo, dei uma volta aqui na praça, andei no comércio e fui conversando com pessoas, com um panfleto na mão. Conheci o Pedro, que está aqui na minha frente, conheci o Juarez, dono de um restaurante, e fui conhecendo as pessoas. Cheguei até uma vereadora chamada Emanuela, cheguei no vereador Hugo, né? Hugo Guimarães. Ah, não, ele foi vereador, ele não é, né? Ele é vereador, tá? O Daut está me olhando aqui também, vereador Daut.
Mas eu cheguei nesses vereadores, por exemplo, a Manuela e o vereador Hugo, por intermédio de pessoas que eu conheci na rua. E isso foi de uma simplicidade, de uma nobreza tão grande, que eu consegui, com esses gestos, mergulhar dentro da cidade de Cantagalo, consegui fazer com que essas pessoas escolhessem um comitê, né, de campanha na cidade. Foi uma das cidades que eu tive comitê, e que nós conseguimos ter 10% dos votos válidos de Cantagalo 1030 sendo mais votado aqui. Então, eu representei o Jair Bolsonaro na cidade, representei também um candidato que nunca tinha tido envolvimento com a política e um candidato que se apresentava nas ruas e que gostava de conversar com as pessoas. Foi algo que eu não vi, eu tive muita dificuldade de ver esse tipo de atitude dos candidatos no estado do Rio de Janeiro, e eu fiquei muito emocionado por Cantagalo ter me dado essa votação tão expressiva. E eu venho com uma missão muito grande, Eduardo, que é oxigenar a política no nosso estado. Venho com muita força, venho com 115 mil votos, chego como novato, nosso grupo do PSL chega como novato em Brasília com 52 deputados, mas chegamos muito fortes. Quem quiser falar conosco vai ter que vir até a gente, mesmo sendo político da antiga geração. A gente veio para mudar, a política do Jair Bolsonaro veio para mudar, é para mudar a história desse país. Políticos tradicionais tiveram 20, 30 mil votos, 15 mil votos, gastando aí 2 milhões, recebendo fundo partidário. Nosso partido não usou R$1 de fundo partidário. Todos os deputados estaduais e federais receberam 0 do partido, foram financiados com recursos próprios ou doações de amigos registrados, devidamente registrados. E a campanha, quando eu chegava em Cantagalo aqui com o meu material, as pessoas começaram a fazer campanha para mim voluntariamente. Então é impressionante como foi a força do nosso movimento e me deixa muito feliz. Eu vou fechar esse bloco para a gente poder, depois no terceiro bloco, só quero falar um pouquinho sobre o futuro, tá, Luiz? Sim, tá bom. E só citar um fato que aconteceu, que não sei se você se lembra, a gente esteve lá na Gamela, né? Você foi lá visitar lá os aviões, os Hércules. Inclusive Vitor e Álvaro. Isso, Vitor e Álvaro, que inclusive teve uma chamada lá do Jair Bolsonaro para eles, eles ficaram muito emocionados. É verdade, Eles ficaram muito emocionados, assim, faz parte até daquela caminhada que nós fizemos aí, conhecendo as pessoas, e eles também têm certeza que ficaram muito felizes. Exatamente. Então a gente já volta.